Sabe aquele mundo de cavaleiros, castelos, reis, a Idade Média que a gente vê nos filmes? De onde ele veio? Pois é, ele nasceu das cinzas de um império gigante que desmoronou. E é essa história, essa transição fascinante que moldou a Europa por 1000 anos, que a gente vai desvendar agora. A gente sempre pensa na Idade Média como aquela pirâmide social, né? Super rígida, com pouquíssima chance de subir na vida. Mas por que era assim? Essa estrutura não apareceu do nada, não. Na verdade, ela foi uma resposta, uma solução encontrada para um monte de crises, tradições e crenças que acabaram se misturando ao longo de séculos. Então, para a gente entender como essa pirâmide foi construída, vamos dar uma olhada nos três ingredientes principais: a receita básica que se formou depois que Roma caiu e que deu origem a uma civilização totalmente nova. Olha só o primeiro ingrediente. Ele veio lá do finzinho do Império Romano. O nome era colonato. Imagina assim, um camponês recebia um pedaço de terra para trabalhar e, como pagamento, ele dava uma parte do que colhia para o dono da terra. Era uma relação de dependência total, sabe? Tudo girava em torno da terra. Agora, o segundo ingrediente, esse vem dos povos germânicos. Era o chamado comitatus. Pensa num bando de guerreiros com seu chefe. Eles faziam um pacto, um juramento de lealdade. Os guerreiros prometiam lutar pelo chefe e, em troca, recebiam proteção, honra e, claro, uma parte dos saques de guerra. O lance aqui era a lealdade pessoal. A palavra dada era tudo. Ok, a gente tem um sistema romano baseado na terra e um sistema germânico baseado na lealdade. Duas coisas bem diferentes, né? O que juntou tudo isso? Qual foi a super cola dessa mistura? A fé cristã. A igreja foi essa ponte, sabe? Ela conectou essas duas culturas e ajudou a criar uma identidade nova, uma Europa unida por uma única crença. E no meio de todo aquele caos da queda de Roma, um povo começou a se destacar: os francos. Eles não só sobreviveram, como foram além, construíram o primeiro reino realmente grande depois de Roma. E com isso, eles basicamente definiram o que seria o futuro da Europa. E o grande nome por trás disso tudo foi um rei chamado Clovis. O cara era um gênio da estratégia, sério. Ele usou de tudo um pouco. Na força, conquistou as tribos rivais. Na diplomacia, se casou com Clotilde, uma princesa cristã, para garantir uma aliança poderosa. E a cartada final, a mais importante. Ele se converteu ao cristianismo. E com isso, ele ganhou o apoio da maior força da época. Quem? A igreja, claro. Agora vamos avançar um pouco no tempo. Séculos depois de Clovis, um sucessor dele vai pegar essa ideia de um império unificado e, nossa, levar a um nível completamente novo. O nome dele? Carlos Magno. E a ambição do cara era gigantesca. Ele queria literalmente recriar a glória do Império Romano, só que agora, um Império Romano cristão no Ocidente. E o reinado dele foi, uau, absolutamente transformador. 46 anos. Para pensar, é quase meio século no poder. De 768 até 814. E durante esse tempo todo, Carlos Magno passou a maior parte em guerra, expandindo, conquistando, consolidando o poder dele para construir um império imenso. Mas aí fica a pergunta: como é que uma pessoa só conseguia governar um território desse tamanho? A resposta é que o Carlos Magno não era só um guerreiro, ele era um administrador genial. Ele foi esperto, dividiu o império todo em partes e deu poder para homens da confiança dele. Tinha os duques, com os maiores territórios, os marqueses que cuidavam das fronteiras, a parte mais perigosa, e os condes que administravam as áreas internas. Era como uma grande teia de lealdade para fazer a máquina toda funcionar. Só que tinha um problema. Esse projeto grandioso era como um castelo de cartas. Ele dependia totalmente de uma pessoa, o imperador. E quando Carlos Magno morreu, adivinha? A unidade que ele tinha construído com tanto esforço começou a desmoronar. E aí, o caos começou a voltar. O golpe de misericórdia veio com um acordo chamado Tratado de Verdão. Basicamente, os netos de Carlos Magno sentaram e dividiram o império em três. Pronto, aquele sonho de unidade acabou ali. E essa divisão foi um desastre a curto prazo. Enfraqueceu todo mundo, gerou briga entre os herdeiros e deixou a Europa super vulnerável a novos ataques. Então, o cenário é esse. Não tem mais um poder central forte, os reinos estão fracos e novas invasões estão acontecendo. É nesse vácuo, nesse desespero por segurança, que um sistema totalmente novo começa a surgir. E é importante entender, o feudalismo não foi planejado por ninguém. Ele foi uma resposta quase que instintiva à necessidade de sobreviver. Tá, mas o que é feudalismo, afinal?
A palavra em si já dá uma dica. Ela vem de feudo, uma palavra germânica que significa algo que você dá em troca de outra coisa. E era exatamente isso. Um sistema onde a terra virou a moeda mais valiosa de todas. As pessoas trocavam o uso da terra por proteção e lealdade, porque simplesmente não tinha mais um governo central para fazer isso. E para entender bem esse sistema, a gente precisa separar duas relações que são fundamentais e que não dá para confundir. A primeira era entre os nobres, a suzerania e vassalagem. Era um pacto militar. Um nobre mais poderoso, o suzerano, dava terras para outro, o vassalo. Em troca, ajuda militar. Já a segunda relação era entre o nobre e o camponês. Aí era um acordo econômico. O senhor, o nobre, dava proteção e o servo, bem, o servo dava trabalho e comida. E agora a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Lembra da pirâmide? Foi exatamente esse sistema que organizou a sociedade daquele jeito. Ele criou uma estrutura super rígida que dividia todo mundo em 3 grandes grupos, as chamadas ordens. E cada ordem tinha uma função muito específica. E quais eram essas 3 ordens? Bem, no topo, o clero. A função deles era orar pela salvação de todo mundo. Logo abaixo, a nobreza. Os que lutavam, os que garantiam a proteção. E lá na base, sustentando tudo, os trabalhadores. O ponto mais importante é que a mobilidade social era praticamente zero. Quem nascia trabalhador, morria trabalhador. E quando a gente fala do clero, não dá para pensar só na questão da fé, não. O poder deles era muito concreto. Dá uma olhada nesse número. A igreja era dona de mais ou menos 1/3 de todas as terras produtivas da Europa. 1/3. Isso fazia dela uma potência gigantesca, não só no campo espiritual, mas também na política e, claro, na economia. E vamos olhar mais de perto para a base dessa pirâmide, porque nem todo mundo ali era igual. A grande maioria era de servos, ou seja, eles estavam presos à terra por lei, não podiam ir embora. Mas também existiam os vilões, que eram camponeses livres, e, em menor número, ainda existiam pessoas escravizadas, que eram vistas como propriedade mesmo. E o mais curioso é que, para eles, essa estrutura não era injusta. Muito pelo contrário. Olha só o que um bispo da época, Adalberon de Lon, escreveu. Ele dizia que a sociedade era uma só, mas dividida em 3. Os que oram, os que lutam e os que trabalham. E que essas partes não podiam ser separadas. Era visto como algo natural, divino. A estabilidade do todo era mais importante do que a liberdade de cada um. No fim das contas, o feudalismo nasceu como uma solução para o caos. Ele ofereceu proteção, ofereceu uma ordem social num mundo que era muito perigoso. Mas essa segurança toda teve um preço bem alto. Uma sociedade engessada, com pouquíssima liberdade e quase nenhuma chance de mudar de vida. E a pergunta que fica para a gente pensar é: ela troca, valeu a pena?